Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para o 7º ano e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as principais características da urbanização brasileira. Tá? Eu posso dizer que a atividade industrial, de uma certa forma, ela impulsionou o processo de urbanização no Brasil. Por quê? Com a mecanização no campo. O que foi a mecanização no campo? Vou voltar um pouquinho. Isso daqui eu já mandei as atividades para vocês, mas eu vou explicar rapidinho isso aqui. Quando o maquinário ele foi introduzido no campo, as pessoas migraram do campo para a cidade. Ou seja, quando o maquinário foi introduzido, muitas pessoas perderam os seus empregos no campo e tiveram que se mudar para a cidade. Quando isso aconteceu, isso teve o nome de êxodo rural, tá? Que vocês já estudaram, por isso que eu não vou explicar mais sobre essa questão aí. Então, a atividade industrial, eu posso dizer que ela impulsionou o processo de urbanização. No momento que o maquinário ele foi introduzido no campo, as pessoas migraram para a cidade. Tá? Isso daí impulsionou a urbanização brasileira. Junto com a urbanização brasileira, vieram os problemas urbanos. Com o crescimento das cidades, vieram os problemas urbanos. Conforme vai crescendo uma cidade, vão surgindo problemas. Não quer dizer que o campo também não tenha problemas. Tem. Só que os problemas nas cidades, eles são mais intensos. Tá? Vamos ver alguns dos problemas urbanos que vocês têm. Vocês podem me acompanhar na folhinha de vocês. E vamos ali. Olha só. Para que as cidades possam atender às necessidades de todo mundo, vão surgindo alguns problemas urbanos. Por exemplo, o problema com o transporte público nas grandes cidades. Ou seja, as pessoas migram principalmente para cidades grandes, tá? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. E isso daí faz com que tenha muita gente morando num lugar só. E isso daí vai acarretando alguns problemas. Vamos citar alguns deles. O problema do transporte público, por exemplo, é muita gente para pegar o transporte público que não dá conta de todo mundo. Tem congestionamento nas ruas, tá? É muita gente andando na cidade ao mesmo tempo. O que mais que pode acontecer? Tem os alagamentos, tá? As pessoas vão construindo em lugares inapropriados e vai acarretando que vai tendo enchentes, alagamentos. Tem o problema de saneamento básico também, que não consegue atender a todos. Então, esses são alguns dos problemas que vão surgindo com o crescimento das cidades. Eu vou continuar aqui, vou ir de acordo com a folhinha de vocês. Então, vou olhando aqui para poder ir explicando. A precariedade também na distribuição da água potável é um grande problema. Sobre os problemas urbanos não tem muito o que dizer. Deixa eu dar uma olhada. É isso daí, eu citei alguns. Ali na folhinha de vocês tem outros. Tem o desemprego também, que eu posso citar como um problema urbano, porque houve uma grande migração das pessoas para a cidade. Hoje em dia, a maior parte dos brasileiros, 85% dos brasileiros, vivem nas cidades. Tá? Então, para ter emprego para todo mundo, também é um problema. Não tem. Tem muitos desempregados no Brasil. Então, digamos assim, esse monte de pessoas concentrado em alguns lugares do país acarreta vários problemas, tá? Problemas de diferentes, como é que eu posso dizer? Problemas diferentes, né? Para todas as classes sociais. Porque assim como tem o problema de ter muitos carros andando, muitos veículos andando ao mesmo tempo, também tem o problema com o transporte público, que não consegue atender a todos. Além disso, também tem lá as construção das casas em lugares errados. Então, é uma série de problemas intensificados pela área urbana, tá? Eu vou falar um pouquinho também
sobre as atividades que movem a economia brasileira, tá? Hoje em dia, eu vou citar uma certa atividade, 7 principais produtos que movem a economia brasileira, que se destacam na economia brasileira hoje em dia. Então eu posso citar a soja, a cana-de-açúcar, o petróleo, automóveis, a carne bovina, o ferro e o aço e a indústria têxtil, tá? São algumas atividades que movem a economia brasileira, alguns produtos que movem a economia brasileira. A economia brasileira nos últimos anos, ela vem se mostrando bem diversificada, tá? Então envolve alguns minérios, produtos agropecuários, alguns produtos já transformados, produtos metalúrgicos, açúcar, suco de laranja, óleos vegetais, por exemplo, tá? Outra informação importante aqui é que, de acordo com o Banco Mundial, em 2017, o Brasil apresentou o 8º maior PIB do mundo, tá? O PIB é o Produto Interno Bruto. Mas não quer dizer que o Brasil, estando entre o ranking dos maiores, estando em 8º lugar do maior PIB do mundo, isso não quer dizer que ele está tão bem no cenário mundial, que ele está em destaque no cenário mundial, tá? Porque assim, ó, ele está ainda muito distante dos Estados Unidos e do Japão, por exemplo, tá? Que são países desenvolvidos. Então essa nossa posição nos coloca no mercado e nos dá, como é que eu posso dizer? Nós temos uma economia competitiva e geradora de riquezas, tá? Porém está muito distante ainda de países desenvolvidos e industrializados. Vou passar ali um pouquinho e vou falar sobre o extrativismo. Eu vou pontuando assim coisas rápidas, falando um pouquinho de cada coisa para o vídeo não se alongar muito. Então, aqui. O que é o extrativismo? Olha só, o extrativismo é aquela denominação dada à atividade econômica baseada na exploração de recursos minerais, vegetais ou animais que foram diretamente retirados da natureza, tá? O extrativismo é a extração de algum produto da natureza. Basicamente é isso. Eu tenho o extrativismo de duas maneiras, tá? Ele pode ser feito de duas maneiras. O mais difundido e mais antigo no Brasil é o extrativismo simples, tá? Que ele é feito por meio de técnicas rudimentares, por exemplo, a caça, a pesca, e é o extrativismo que é direcionado para o sustento das famílias, tá? Esse é o que eu tenho, que é mais utilizado no Brasil, digamos assim. O segundo extrativismo que eu posso citar é o extrativismo que utiliza de técnicas e equipamentos sofisticados, tá? Que são aqueles usados nas áreas de grandes explorações extrativas, por exemplo, e aí eles são utilizados para extraírem minérios das profundezas da terra, tá? Então, um é o extrativismo simples, rudimentar, e o outro é o extrativismo utilizando de técnicas e equipamentos sofisticados. Resumindo, o que é o extrativismo? É a retirada de minerais, vegetais ou animais diretamente da natureza. Basicamente é isso. Vou ficando por aí e até a próxima.